todos, muito boa noite. Hoje vamos falar no programa Olhos nos Olhos das crises e da social-democracia. Para além de Henrique Medina Carreira, temos um convidado especial, é o Dr. António Barreto. Muito boa noite, António Barreto, bem-vindo. Comece por si. É viável falarmos em social-democracia nos tempos que correm? A social-democracia é uma tradição política, se quiser, é uma família política que começa lá para trás no século XIX e que teve uma gênese, uma origem, uma evolução ao longo destes anos todos, destas décadas todas. A social-democracia nasceu, por um lado, como produto do movimento sindical europeu, de vários países europeus, na Inglaterra, na Alemanha, muito importante, na França, na Rússia, em vários países europeus. E a social-democracia depois nasceu também como uma espécie de entreposto entre o capitalismo liberal, se quiser chamar assim, e o comunismo. A social-democracia conheceu altos e baixos ao longo destas décadas todas. Houve alturas em que a social-democracia era quase, por exemplo, em Portugal, era abominada. A social-democracia, estou a recordar de uma altura em que eu estava na Assembleia Constituinte e houve um socialista, que era meu camarada na altura, que no meio de um debate qualquer empolado disse: a social-democracia é a antecâmara do nazismo. Foi nessa altura que o Partido Socialista, o PS português, tal como outros europeus, mais um ou dois, que tinham muita vontade, tinham muita necessidade de dizer: nós não somos social-democratas, nós somos socialistas democráticos. A diferença entre o socialismo democrático e a social-democracia é mesmo um assunto de filosofia ou de teologia, porque de facto não. Mário Soares falava muitas vezes nessa dualidade. Mas sabe o que era? À vontade. Ouviu muitas vezes utilizar a expressão a democracia portuguesa nasceu à esquerda e, portanto, toda a gente é mais à esquerda do que é, ou parece mais à esquerda do que é. E, portanto, o Partido Socialista, houve um período em que o Partido Socialista dizia que não era social-democrata, que abominava a social-democracia porque era socialista-democrata. E hoje quem é social-democrata, do seu ponto de vista? Geralmente os partidos socialistas, e creio que no universo muito heterogéneo do PSD português, creio que há algumas inspirações. Há alguma inspiração social-democrática, mais tenue, mais branda, mais central, se quiser. O PSD não é um partido homogéneo do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das suas tradições, das suas origens, mas há uma das correntes que levou à criação do PPD na altura e depois PSD, certamente que tinha alguma inspiração social-democrática. Mas é ou não verdade que os objetivos da social-democracia, alguns deles identificados com o crescimento económico, com a prosperidade económica, com o pleno emprego, hoje em dia esbarram na realidade? Eu costumo dizer que é a social-democracia que esbarra na realidade, porque o que esbarra na realidade é o Estado de proteção social. O Estado social, o Estado de providência, como se chama, alguns lhe chamam, o welfare state, o Estado social, o Estado de proteção, muitas vezes é identificado, a social-democracia é igual ao Estado de proteção, mas isso é retórica. Porque, na verdade, o chamado modelo social europeu, o modelo europeu de proteção social, o Estado social, nasceu na Europa ao longo de todo o século XX, com origens até no século XIX já, mas teve várias fontes para nascimento. As pessoas esquecem muito que, por exemplo, há um pensamento social cristão que deu um enorme contributo. Alguns dos fundadores da União Europeia, italianos, alemães, franceses, são cristãos sociais, que é uma família especial. Dentro da democracia cristã, ou ao lado da democracia cristã, havia também uma família social cristã. Por exemplo, ideias como a subsidiariedade, que se pensa hoje que é o mais fino que existe no pensamento europeu. A subsidiariedade é defendida por a ala social cristã do Vaticano há 70 anos, ou há 60 anos. Estas coisas são mais antigas do que parecem às vezes. Agora, o Estado de proteção social, um Estado muito forte, universal, de grandes garantias na educação, na segurança social, na reforma, na doença, na saúde. Este Estado é que está atualmente a esbarrar na realidade. Isto é, pressupõe riqueza, pressupõe ritmos de crescimento bastante elevados. O Henrique sabe disto
1000 vezes mais do que eu, pressupõe crescimento anual da ordem dos 2, 3, 4% para poder gerar rendimentos suficientes para garantir o estado de proteção. O estado de proteção tem um crescimento rapidíssimo, porque na saúde, por exemplo, na saúde não há crescimento lento das despesas de saúde, porque hoje sabe-se que a principal causa do aumento da despesa com a saúde vem da tecnologia. A tecnologia é cada vez mais cara, os equipamentos são cada vez mais caros, o trabalho dos especialistas, dos médicos, dos enfermeiros qualificados que são cada vez mais caros, para não falar dos medicamentos, das análises, de toda a espécie de análise que cada vez mais caras. Pensa-se disso muitas vezes, a saúde custa mais porque nós envelhecemos mais. Está provado e demonstrado em muitos países do mundo que a principal fonte de encarecimento permanente e exponencial da saúde vem da tecnologia e do equipamento, não vem do envelhecimento das pessoas. Contribui, mas não é de todo o fator principal. Henrique Medina Carreira, como é que vê esta relação que o António Barreto estabelece entre, de certa forma, um certo comprometimento da social-democracia, como ela surgiu e como se desenvolveu, com a falência do Estado Social a que estamos a assistir na maioria das sociedades europeias? Nós aqui, enfim, combinamos abordar o problema da social-democracia não em toda a extensão da sua existência desde os fins do século XIX, mas a partir da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra, porque foi a partir sobretudo de 59, do Congresso de Bad Godesberg, que a social-democracia ficou com os contornos atuais. Porque antes havia vestígios do marxismo, de uma certa tendência para que os partidos sociais-democratas fossem da classe operária. Bom, e foi em Bad Godesberg, em 59, que de facto se expurgou este problema da social-democracia, dessas excrescências que ainda vinham do século XIX. Portanto, aquela que importa, que é o modelo que nós conhecemos hoje, é basicamente a de 59 em diante. Já existia, mas foi formalizado nesse ano. O que se passa com a social-democracia é um vício e um descuido. Os poderes políticos que têm vindo ao longo dos anos a tentar praticar a social-democracia pôs muito em evidência, porque é aquilo que populariza mais e que é mais simpático, é a redistribuição. Os gastos. Saúde, educação, pensões, etc. Simplesmente o arranque desta realidade, a partir de 45, fundou-se numa riqueza muito grande que era criada. Entretanto, a capacidade de gerar riqueza e com isso receitas fiscais foi declinando, mas as despesas foram sempre subindo. Quer dizer, esta simpatia dos sociais-democratas pela social-democracia e, sobretudo, pelo seu Estado Social, é que veio ajudar a matar a social-democracia. Porque o tipo de compromissos assumidos tinha que se moldar a economia que fôssemos tendo. E isto não aconteceu. Quer dizer, esta social-democracia, o modelo que existe, foi delineado no seu todo no tempo em que a Europa crescia. Nós já vimos aí em gráficos, crescia 4, 5, 6%. Portanto, o Henrique Medina Carreira considera que a social-democracia está morta. Sim, e para mim está por muitos anos, se não definitivamente, porque não vejo nos países do Ocidente europeu capacidade para gerar riqueza e pleno emprego que permitam ser os suportes básicos da social-democracia. António Barreto, qual é a sua opinião? Deixe-me só concluir, só. A isto tudo aliava-se um fenómeno que era bastante interessante, que era o da colaboração dos sindicatos, que ao mesmo tempo, com as suas reivindicações, obrigavam a criar uma certa eficácia na economia. Simplesmente os sindicatos dependiam do pleno emprego. Porque um sindicato que não assente num pleno emprego, quer dizer, um sindicalismo que funcione com muitos desempregados, não tem nenhuma capacidade reivindicativa. E o que aconteceu foi que os sindicatos foram abandonando a reivindicação contra o privado e depois penduraram-se, passa a expressão, no público. Simplesmente o público também está falido.
Por assim, até o próprio sindicalismo, que, enfim, era uma instituição, digamos, que cooperava numa boa social-democracia, também não percebeu que a sua existência e o seu vigor dependiam de uma economia que gerasse riqueza contra a qual eles reivindicassem. Por assim, deixaram de reivindicar contra o privado, porque falia ou saía. Deixaram de reivindicar contra o público, porque o Estado está a falir. E é essa a sua explicação para a fraqueza do movimento sindical? Não é fraqueza. Fraqueza no sentido de não conseguir as mobilizações do passado? Não, em relação aos benefícios que conseguiam é que caiu. Porque eles reivindicavam e havia meios para satisfazer as reivindicações. Portanto, todos foram beneficiando com isso, porque a reivindicação gerava salários mais altos. A partir do momento em que as economias, 75 em diante, do tempo em que andávamos no governo, nessa altura, com a crise do petróleo, nós praticávamos este keynesianismo, era mais despesa pública, simplesmente mais despesa pública não dava mais emprego, nem dava mais crescimento, como nunca mais deu. Mas antes de irmos ao papel do Estado como motor de um certo crescimento económico, de uma certa criação de emprego, naquilo que chamamos vulgarmente as políticas keynesianas, qual é a opinião do António Barreto sobre esta ideia do Medina Carreira de que a social-democracia está morta e poderá não ter condições para ressuscitar? Eu vou separar. Quanto ao Estado Social, tal como o conhecemos agora e desde há 30 anos, morreu. Tem que ser refeito, refundado e reorganizado. Isto é o Estado Social, para o qual contribuiu a social-democracia e também a democracia cristã. Este é um. Quanto à social-democracia, a social-democracia entrou numa fase como aqueles bichos que fazem metamorfoses e que se transformam. A social-democracia que nós conhecemos desde os anos que o Henrique sugeriu, fim dos anos 40, princípio dos anos 50, até Bate-Vossburgo, essa social-democracia esgotou. Não tem pensamento novo, não tem pensamento ativo. A maneira como esta social-democracia se comporta na União Europeia, por exemplo, é totalmente e mais ou menos idêntica ao essencial do que faz o PPE, os vários partidos europeus importantes. Esta social-democracia descaracterizou-se, não tem causa própria, não tem pensamento próprio, não tem fundamentos próprios e, portanto, das duas uma, ou morre, pronuncia o Henrique, ou se metamorfoseia, isto é, se perde uma capa e ganha outra e se ganha novos contornos. E é possível em que sentido? Penso que sim, porque vamos ver, se nós pensarmos como é que a direita ou a esquerda políticas evoluíram desde meados do século XIX até hoje, várias vezes certo tipo de movimentos sociais reaparecem ou voltam a aparecer. Houve o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, os trabalhadores mais desqualificados, mais qualificados, que conforme passaram por grandes crises, desde o crash dos anos 30, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o fim do comunismo, tudo isto são crises enormes que avalaram os fundamentos do pensamento, os fundamentos da ação na Europa. Portanto, nós estamos em mais uma grande crise de transformação que se deve a muitos fatores, não vamos enumerá-los, nunca mais acabaríamos. Mas esta não é uma crise diferente e mais perigosa? Eu não sei se é pior que a crise da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira Guerra Mundial, ou do grande crash das economias, ou das grandes crises do século XIX. É uma crise muito grave, muito importante, de transformação radical das coisas, mas que está, se olharmos para 200 anos e se virmos a história numa grande trajetória, é mais uma grande crise de transformação. Falta saber se os homens e as mulheres, se as pessoas têm a capacidade e a força e a vontade, e se as populações e o mundo do trabalho são capazes de refazer um novo pensamento, uma nova estratégia de ação, de terem novas causas que possam... Portanto, nestas coisas não se pode falar de morte, pode-se falar de transformação, de metamorfose, que eu creio que é a frase mais adequada, o termo mais adequado. E desse ponto de vista é possível falar numa refundação da social-democracia? Henrique Medina Carreira? Não, deixando a social-democracia, olhando para este pilar essencial que é o Estado Social, no fundo é o mais importante, o resto é um invólucro que nós usamos para rodear tudo isto. O Estado Social tenho para mim hoje, com muito adquirido, oxalá me engane, não me enganasse, fundava-se numa realidade que era a indústria. Nós viemos da economia agrícola,
populações dispersas, baixa produtividade, grandes riscos em relação às intempéries. Viemos para a economia industrial que gerou uma grande produtividade. Uma pessoa na economia agrícola produzia 100, uma pessoa na economia industrial produzia 1000. E foram estes 1000 que permitiram conceber e aplicar esta fórmula. Bom, nós estamos em vias de perder, nós, o Ocidente europeu e estadunidense, estamos em vias de perder a indústria. E eu prevejo que a perda da indústria retire a base económica necessária para o Estado Social. É evidente que isto pode não vir a ser assim, mas isso vai depender de um alerta que os políticos europeus tenham, porque não ouço dizer a ninguém, a nenhum político, ninguém está preocupado com a desindustrialização. E foi a desindustrialização que criou esta grande crise. Esta desindustrialização que fez baixar a capacidade de criar riqueza e com a falta da riqueza houve o endividamento. E, no fundo, esta é uma crise dos endividamentos. Bom, talvez os países europeus, ou alguns países europeus, estejam preocupados com a desindustrialização. A questão é que, neste momento, estamos todos cercados por este problema das finanças públicas, dos mercados, das agências de rating. Não. Como é que o Medina Carreira e o António Barreto veem esta alteração de prioridades em função das circunstâncias? Não estão. Eu não ouvi ainda um político proeminente europeu, desses que andam para aí todas as sextas-feiras a invadir as nossas casas, falar do problema da desindustrialização. O problema é a senhora Merkel, o problema é o euro, o problema é a circulação de capitais. Mas esse não é neste momento o principal problema, Dr. Medina? É, mas esse problema vai ser melhor ou pior vencido. Agora, a seguir a esse é que há um que não está na nossa mão vencer, em absoluto. Porque as indústrias, ainda agora vínhamos a conversar, este telemóvel acho que é feito na China, o teu também é feito na China, e está a dizer muitas outras coisas que são de tecnologia ocidental, de imaginação ocidental, mas que é materialmente produzido na China. Então, assim, tudo está a passar para lá. E esta crise que nós estamos a viver, do endividamento, resultou da queda da economia por causa da saída da indústria. Como os Estados tinham compromissos, pensões, salários, etc., tiveram que se endividar mesmo perante esta economia. O que eu penso diferentemente do António Barreto é que ele admite que numa economia não industrial que isto tem a sobrevivência. Eu creio que uma economia pós-industrial, como aquela para que se está a caminhar em absoluto, não gera riqueza suficiente para manter o Estado Social. Poderá manter, como eu digo, simbolicamente. Você vai, quando envelhecer, porque é uma jovem, você vai ter uma pensão sempre simbólica. Elogiar, mas... Não é elogiar, não é isso. Você vai ter uma simbólica. E o seu filho, se calhar, tem que se voltar aos anos 40 ou 30 de Portugal, em que as pessoas compravam uma casinha para a velhice, como eu ouvia dizer uma tia-avó minha. Essa é a nossa diferença. António Barreto. Uma sociedade não industrial provavelmente não suporta um Estado Social. A nossa diferença é mais suave do que isso. Eu penso que certas economias europeias, certos países e certas economias que têm uma estrutura industrial, mesmo minoritária, mas muito desenvolvida, com uma tecnologia muito avançada, têm uma capacidade de inovação e de criação muito, muito desenvolvidos. Estou a pensar em países como a Inglaterra, como a Alemanha, como alguns países escandinavos. Esses países talvez consigam, com uma indústria reduzida, mas muito, muito competitiva e muito inovadora, e muitos serviços de vanguarda, serviços muito, em qualquer área que seja, a saúde, que sejam as finanças, os seguros, etc., poderão sobreviver. Outras economias europeias, nomeadamente a portuguesa, talvez a espanhola, talvez a Grécia, uma grande parte da Itália, esses países sem base industrial capaz terão enormes dificuldades em sobreviver. Então, e qual é o caminho? Deixa-me acrescentar o seguinte. Os Estados Unidos possuem a economia mais evoluída do ponto de vista das novas tecnologias do mundo. E a população ativa nas novas tecnologias são 4%. Quer dizer, 96% da população ativa não está nas novas tecnologias. Está nos serviços da ciência ou nos serviços muito, muito desqualificados. Num país como Portugal, nós não teremos, se calhar, 1% da população ativa nas novas tecnologias. E se essa produz riqueza suficiente, restam 90% que não produzem riqueza suficiente. Esses dois fenómenos, perda da base industrial e, digamos, a explosão demográfica, são fatais, a meu ver, para a social-democracia e para o Estado Social. E como é que nós vamos agora reconstruir o nosso aparelho produtivo na indústria e também na agricultura, depois de o termos destruído, em parte por imposição das políticas comunitárias,
Como é que agora vamos conseguir dar a volta? Nós... Desculpa, António, desculpa. Não, Judite, nós andamos todos à procura da rolha. Todos. Desde a Judite, ao Henrique e eu, até à senhora Merkel, ao presidente Obama, porque de facto não sabemos. A incerteza instalou-se no mundo ocidental e talvez no mundo todo muito profundamente e vai demorar alguns anos até se começarem a encontrar, se é que se encontram, algumas saídas ou algumas soluções ou algumas novas estratégias. É a minha convicção, por exemplo, de que o mundo, durante muitos anos, daqui para a frente, vai crescer muito menos, vai crescer devagar. Nós vivemos 20 anos ou 30 anos com taxas de crescimento absolutamente loucas, países que cresciam 5, 10, 12, 14, 16% ao ano em vários momentos. Portugal já teve crescimentos industriais, de crescimento industrial até 17% num só ano, que é uma coisa inimaginável hoje. Estou convencido que é possível que haja um travão na globalização. Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas é possível, isto é, que alguns países, alguns Estados, alguns conjuntos de países como o europeu venham criar alguns mecanismos de travão à globalização, até de travão ao comércio internacional, às trocas internacionais. Tornando-se mais protecionistas? Um pouco mais protecionistas, mais seletivos. Isto é possível que aconteça. É possível que o mundo inteiro se habitue não a taxas de crescimento dos 3, 4, 5, 6% ao ano, mas a taxas de crescimento de 0 ou de 1%. Não vejo nada, absolutamente nada fora do horizonte que isto possa acontecer. A zona da Ásia-Pacífico continua com taxas de crescimento muito elevadas, a China com 9% ao ano. Se a zona da Ásia do Pacífico, que repousa muito nas suas exportações, se tiver cada vez menos capacidade de exportar para o Ocidente ou para os Estados Unidos ou para a América Latina, essa própria zona vai ter grandes problemas e problemas muito sérios. A China ainda tem cerca de 1.000 milhões de pessoas, de habitantes, que vivem ainda 50 anos antes. Isto é, a China, um dos grandes trunfos da China é que tem um exército de reserva, é um termo tradicional, um exército de força de trabalho de reserva, de quase metade da população, que ainda não vive nas grandes cidades, que ainda não vive na indústria, que ainda não tem os equipamentos modernos. Portanto, a China é inesgotável. Porquê é que a China se permite ter uma política autoritária e ditatorial, anti-trabalhadores, anti-sindicatos, anti-direitos humanos, se permite ter isso? Porque se alguém levanta a cabeça, vai para a rua, desaparece. Ou é substituído no dia seguinte. Porque há 1.000 milhões de pessoas à espera para poderem ocupar o lugar deles. Mas a China precisa da exportação. Precisa vitalmente. Se a China não exporta, se não exporta, isso não tem investimento externo, isso não tem tecnologia externa, porque a grande parte da tecnologia que faz hoje a riqueza da China vem dos Estados Unidos e vem de alguns países europeus. Quem tem a capacidade de inovação tecnológica e científica não é a China, por enquanto. A China já faz bomba atómica, a China já faz foguetões, a China já faz satélites, a China já tem armas sofisticadas. Comboios, aviões. Como a Rússia tinha há 50 anos ou 60 anos, a China também começou a ter coisas muito sofisticadas no ponto de vista militar. Mas era uma espécie de ilha dentro do país. Na China há a ilha militar também, que produz coisas muito avançadas e grande parte delas com tecnologia própria, mas o resto da economia depende muito do investimento externo e das licenças externas e das tecnologias e dos equipamentos externos. Portanto, resumindo, para não nos confundirmos ainda mais, não está fora do meu espírito que tenhamos muitos anos à nossa frente num crescimento muitíssimo mais moderado. E não vai ser fácil, porque nós habituamos a crescimentos sempre rapidíssimos e habituar a população de metade do planeta ou de 2/3 do planeta com taxas de crescimento de 0 ou de 1%. E temos um Estado Social, António, desculpe interrompê-lo, configurado para crescimentos económicos altos. Isso eu há bocado respondi-lhe e repito, o Estado Social tal como o conhecemos morreu. Ponto final. É preciso refazê-lo com novos critérios, novos modos de aplicação, novos modos de financiamento, novas projeções demográficas e de rendimentos a longo prazo. Os passos que estão a ser dados na Europa, nomeadamente aqueles que decorrem da cimeira da passada semana,
apontam no sentido de que se está a encontrar um caminho, seja ele qual for? O que está a ser feito na União Europeia a casa está a arder e é salvar as soalhadas, salvar os bens, tentar segurar as pontas, segurar a especulação financeira que está a bater-se sobre a Europa e sobre o euro e sobre cada um dos países do euro. Na Europa não está a ser feito nada com um longo futuro, a não ser um ou dois pontos políticos importantes. A Alemanha decidiu definitivamente impor a sua razão e ter uma projeção no mundo através da União Europeia. A Alemanha percebeu há 30 ou 40 anos que sozinha não conseguia, por razões múltiplas, incluindo de caráter histórico e político. E os europeus e os americanos, com uma perspectiva diferente, juntaram-se à Alemanha. Isto é, os europeus e os americanos queriam vigiar a Alemanha depois da guerra. E queriam que a Alemanha não estivesse sozinha. E queriam vigiá-la. E, portanto, criou-se um período de 20 ou 30 anos de boas núpcias e de boa vida comum, que simplesmente os ocidentais, os europeus e os americanos queriam controlar a Alemanha, enquanto que os alemães queriam estar a ser aceites, ser convidados e aceitos e fazer parte da Casa Europeia. E agora esse período está interrompido? Está interrompido porque a Alemanha está a começar... As condições que a Alemanha pôs atualmente, por exemplo, de mudar as constituições, mudar os governos, mudar alguns governos já, mudar as constituições de vários países da Europa, são condições, são equivalentes a velhos princípios de protetorado ou velhos princípios imperiais, que evidentemente estão a ser feitos com alguma dose de razão. E esse é o grande problema. É que os alemães têm razão em algumas coisas. Nesse ponto, o Dr. Medina Carreira está de acordo com o António Barreto. É possível. Nós fizemos disparates, nós, portugueses, espanhóis, italianos, nós fizemos disparates, nós cometemos erros, nós fizemos autênticas salvajarias. Gastamos a mais, gastamos o que não era nosso, prometemos o que não tínhamos poder para fazer e nós fizemos sistematicamente, todos nós. E a Alemanha diz agora basta. E nós agora exigimos, como somos devedores, e nós agora pomos condições à Alemanha. Empresta-nos mais dinheiro, mas às nossas condições. Dá vontade de rir, como é que o mendigo põe condições a quem pede financiamento. Henrique Medina Carreira, tenho ouvido muitas vezes aqui neste programa dizer que o problema em que a Europa se encontra, nomeadamente a falência do Estado Social, não é um problema em relação ao qual se possam sacar responsabilidades à Sra. Merkel. Repare, isto é a minha opinião quanto àquilo que se vê e ouve. A crise que surgiu em 2007, 2008 e se estendeu pelo mundo, foi uma crise que resultou de falhas dos bancos, de falhas de um capitalismo financeiro que realmente deixou de respeitar regras e pôs os bancos a prosseguir fins que não eram os mais convenientes. É isso que se tem chamado de economia de casino. Mas eu entendo que essas pessoas não perceberam que para lá da economia de casino está um problema muito mais importante, porque a economia pode ser regulamentada quando os países internacionalmente chegarem a acordo. Agora, o que não está facilmente ao nosso alcance mexer é todo o parque industrial que saiu de cá e que está lá. Quer dizer, isso não se traz de repente. E no fundo, a evolução que se está a dar leva a este paradoxo. Nós, os Estados Unidos, há aqui um gráfico, não sei se vocês têm esse gráfico. Temos, podemos apresentá-lo. Talvez agora fosse oportuno para se perceber o que eu queria dizer. É o gráfico que nos dá conta da balança de transações correntes, não é verdade? Eu escolhi 3 regiões, chamemos-lhe assim. A linha vermelha respeita a China, aos países industrializados da Ásia, Singapura, Hong Kong, etc., Taiwan, a Rússia e os países produtores de petróleo. Esta linha vermelha respeita a todo esse conjunto. Quer dizer, é uma parte do novo mundo e a parte mais próspera do novo mundo. Se reparar da esquerda para a direita, entre 1995 e 2000, 2001, estas linhas, a vermelha, a azul e a outra, a verde, marchavam proximamente. De repente, aí por 2 e 1, a vermelha subiu exponencialmente e a verde caiu. Ora, o que é que significa aquilo? A verde respeita a economia dos Estados Unidos. Quer dizer que os Estados Unidos, praticamente 2000 para cá, todos os anos têm déficit da balança de transações correntes de 400, 500, 1.000, 800 bilhões de dólares. Para onde é que vai esta riqueza? Vai para a linha vermelha.
Quer dizer, o que está a acontecer, a zona euro, enfim, tem um país bastante forte do ponto de vista externo, a Alemanha, a Holanda e pouco mais. E, por conseguinte, esses que têm saldos positivos compensam os saldos negativos de Portugal, etc. Portanto, a zona euro é relativamente neutral. Agora, o que é muito claro é que dos Estados Unidos estão a passar toneladas de riqueza todos os anos. Ora, isto é alguma coisa que vai bater na parede, porque quem é que está a financiar estas compras? É a China, basicamente. Quer dizer, a China manda mercadorias para o Ocidente e manda dinheiro para comprar. Mas, quer dizer, vai chegar a um ponto em que não vai vender mercadorias com o seu próprio dinheiro. Isto não tem sentido económico. Ora, disto, movidos por este amor à facilidade e ao espetáculo e à fantasia, é a economia de casino, é isto, é aquilo, as pessoas não estão a perceber que o grande problema está atrás de tudo isso. E o grande problema é este. É a desindustrialização. E é a dependência energética. Porque nesta linha vermelha entram aqui os valores pagos pelo petróleo e pagos pelo gás. E, portanto, tudo aquilo que é hoje muito importante nas economias do mundo, que é a indústria e que é a energia, está a escapar por completo aos países ocidentais. Isto não tem uma inversão súbita possível. Mas gostava também de conhecer a sua opinião. O que é sobre essas coisas? Não, sobre o facto, o senhor acabou de dizer que os países que na zona euro têm saldos positivos, como a Alemanha e a Holanda, são poucos, e deu estes dois exemplos. E o facto de estes países terem saldos positivos na zona euro dá-lhes a autoridade, pelos vistos, em função daquilo que estamos a assistir, para imporem regras draconianas em termos orçamentais aos outros países, nomeadamente aos devedores. Como é que o senhor vê esta mudança? As regras que estão a ser discutidas, a Alemanha tem toda a razão. Porque a Alemanha sabe perfeitamente, se disser ao BCE, os senhores fazem dinheiro aí para entregar essa gente, cai tudo lá em Bruxelas para trazer caixotes de dinheiro. Isto é assim. Em Frankfurt, onde é a sede do Banco Central Europeu. Nós vimos, engasgados financeiramente, andámos a endividar-nos estes últimos 6 anos de uma forma estúpida e irresponsável e incompetente. Quer dizer, se disser ao BCE, entreguem dinheiro aí, é só mandar imprimir, entreguem ao António Barreto como representante do governo português, ele passa a vida em Frankfurt. Porque nós somos assim. Nós, Itália, gregos, etc. Portanto, a Alemanha tem toda a razão. Porque aquilo que eu penso que a senhora Merkel pretende é criar uma forma de fiscalização dos orçamentos que leva a que não se esteja em Frankfurt a toda a hora. Eu penso que o objetivo dela é permitir fazer dinheiro pelo BCE e os eurobonds, mas quando estiver assegurado o controle das contas públicas. E acho que essa solução é inteligente. Agora, e isso passa por quê? Por ter uma espécie de um polícia alemão no Ministério das Finanças? É pôr um holandês no terreno de passo ao lado de Dom José, ali perto do Ministro das Finanças. Um holandês? Um desses que tem contas certas. Você já tem hoje 2 países que estão, de maneira direta, apesar de diferente, que estão submetidos à fiscalização externa, que é a Grécia e a Itália. A Grécia e a Itália. Depois tem mais 2 países, Portugal e a Irlanda, e começa a ter a Espanha, mas a Portugal e a Irlanda, sobretudo, que têm, por via dos acordos de assistência financeira externa, também. A Troika. Também é outra forma de intervenção. Você já tem 4 países que são uns com gente lá dentro, outro com gente que vai e vai, e que estão a ser fiscalizados. E indiretamente fiscalizados pela Alemanha também, porque o Fundo Monetário, mais o Banco Central, mais a Comissão Europeia, e isto vai bater, em última linha, vai bater na Alemanha. Isto vai se alargar e assim, a Alemanha, eu creio que não são os únicos, mas a Alemanha não permitirá que se continue a ir buscar dinheiro para financiamento dos Estados ou da banca sem que haja garantias de que certos limites não são ultrapassados. Uma maneira de o fazer é pôr cá polícias ou pôr cá governos. Outra maneira de o fazer, que é aquela que está a ser discutida agora, é através da revisão da Constituição e obrigar a que a Constituição diga este limite é inultrapassável. Não me pergunte se eu gosto disso ou não gosto. Não concorda com isso? De todo. Acho que vai ser inevitável, infelizmente, porque nós portamos mal. E acho que não vai ser, ou então vão inventar uma lei, é uma lei de enquadramento do orçamento, que é uma lei que tem que ser votada com 3/4 ou 2/3, aquelas invenções da engenharia jurídica que normalmente fazemos. Agora, que vai haver para que nós possamos, nós e o resto dos europeus, possamos resolver este problema que é um problema financeiro e que é o problema do euro, porque é verdade que o Henrique tem razão, por baixo há um problema da estrutura produtiva e da estrutura competitiva. E isso não se resolve com decretos-leis nem com acordos internacionais. Isso resolve-se com vida real e com trabalho. Agora, este problema lá em cima está-nos a levar a uma situação
qualquer o termo que se utilize, formas modernas de protetorado, forma radical de dependência, forma de condicionamento externo da nossa soberania e da nossa independência, todos eles se aplicam. Só um sonhador é que dirá, não, eu vou continuar. Agora há uns políticos que dizem, vamos dar murros na mesa. Quer dizer, eles correm o risco de quebrar a mão, quebrar o punho. No murro na mesa ninguém ouve. Há outros que dizem, temos que falar com voz grossa. Temos que ir à Europa e falar com voz grossa. Ninguém nos ouve. A nossa voz está engasgada de dívidas, e de cheques carecas e de créditos mal parados. Nós estamos numa situação tal que temos que aceitar e cumprir, gerir o melhor possível a dependência em que nos colocamos, nós e outros países europeus. O Henrique Medina Carreira vê medidas de relançamento da economia e de criação de condições para atrair o investimento estrangeiro. Hoje dei a notícia, há cerca de uma hora, de que a Nissan tinha acabado de anunciar que afinal já não ia construir uma fábrica em Portugal, que iria criar 250 postos de trabalho. Mas dito, alguém que venha criar uma fábrica aqui em Portugal é porque anda distraído. É porque não tem o caco a funcionar, passa a expressão. Porque a desorganização é completa. Dos impostos aos tribunais, da burocracia aos corruptos, isto é realmente um pântano. Porque é o seguinte, se alguém vier cá investir, há quem venha cá investir, comprando a EDP, comprando a Galp, comprando não sei mais o quê. Bom, mas aquilo está a funcionar. E são produtos que têm a venda assegurada. Porque para abrir uma empresa aqui em Portugal que valha, não vem com certeza ninguém. E todos esses fogachos que são anunciados nunca se concretizam em coisa nenhuma. Porque, de facto, nós, para além de vermos muito dinheiro, nós deixámos, desde 1985, quando entramos para a CEE, que deveríamos ter arrumado a casa portuguesa. Quero eu dizer, a educação, saúde, os tribunais, etc. Não fizemos nada de nada. Fizemos, tu paradoxalmente cuidas dessas matérias, das reformas da justiça, não sei quantas tivemos. Dezenas, mas insignificantes, quase todas. Retocam, mexem, baralham tudo, uma lei está em vigor, mas vem outra que também fica em vigor. Bom, e agora, o que é que acha desta reforma da Justiça que está a ser implementada? Não havia eu não sei qual é. Eu não sei. Bom, mas isto tudo por dizer o quê? O que acho ridículo e, como é que ia dizer, envergonhante, é eu ouvir todos os dias as pessoas a lamentarem porque as taxas moderadoras vão aumentar, porque o preço da eletricidade vai aumentar, porque as pensões não sei o quê. E o que é que esta gente disse nos últimos 6 anos a respeito disto tudo? Todas essas pessoas que andam a resmungar pelas desgraças que todos os dias são anunciadas, o que é que eles disseram? Era nessa altura que haviam ter falado do Presidente da República aos sindicalistas. Mas as pessoas... E nessa altura ninguém falou. Mas quando o doutor está nessa a falar altura das pessoas, é que valia a pena falar. Do cidadão comum, que o cidadão comum não tem culpa, não é? Não é o cidadão comum, sindicalistas, políticos, chefes de partido, toda a gente lamenta. Toda a gente. Vocês têm aí esse manancial informativo que é uma coisa absolutamente insuportável. É gente a criticar e a queixar-se. Isto não vale a pena, porque agora vai-se ter que gramar isso. Era 2005, 2006, 2007, 2008, era nessa altura que eles haviam de se levantar. Porque estas desgraças não se foram cavadas hoje. Não foi este governo, bom ou mau que para aí está, que criou estas desgraças. Foi o anterior, do seu ponto de vista. Foram os últimos 10 e, sobretudo, os últimos 6 anos. E, portanto, nós não temos a mais pequena noção daquilo que estamos a atacar. Estamos a atacar as desgraças, bom, que são lamentáveis, mas não vale a pena lamentá-las agora. Não vale a pena, porque as desgraças nasceram na década anterior. José Sócrates, a semana passada, veio dizer que o pagamento das dívidas, enfim, tinha feito uma conferência em Paris, que presumia ser um ato privado, quando acabou por se tornar público, dizendo que, esclarecendo depois, que o que quis dizer foi que o pagamento das dívidas dos países não pode ser assumido na totalidade e não pode ser assumido a curto e a médio prazo. Judito, mas ele disse... Como é que acompanharam estas declarações? Eu acompanhei tudo. Eu fartei-me de rir porque, de facto, primeiro ele disse que tinha sido acusado de dizer uma coisa que ninguém o acusou. Acusaram, como é que era? Ele tinha dito que o pagamento da dívida era uma coisa de criança. Há pessoas que vão pagar, que dizem que é preciso pagar a dívida toda. Nunca ninguém disse isso, nunca ninguém pensou. Que é impossível. O problema da dívida é um problema entre o financiamento e o que se produz. É uma relação. E a gente não pode, obviamente, nem nunca poderá, isso não existe, pagar a dívida toda e, sobretudo, não é desculpa de mau pagador. E então ele inventou uma mentira.
Inventou um fantasma. Podia dizer uma tolice, ou então que é um lugar comum, que foi dizer que é preciso gerir a dívida. E para gerir a dívida temos uma coisa chamada Instituto de Crédito Público, ou Junta de Crédito Público, ou Instituto de Gestão da Dívida de Financiamento Público, que é o que faz todos os dias, é gerir a dívida, que tem de ser feito. Ora, gerir a dívida não significa continuar a aumentar a dívida. Isso ele não disse. E, sobretudo, não disse quais eram as responsabilidades dele. Agora, aquilo foi uma intervenção. Pois alguém quis dar nas vistas. Não, ele não sabia que estava a ser gravado e que chegaria cá. Porque ele tivesse a noção, ele se tivesse vergonha, estava calado 5 anos. Depois da obra que fez e que deixou este país, é em relação a ele que devem fazer as perguntas. Porquê as taxas de... Henrique, deixa-me vir só um bocadinho atrás, porque há bocado foi dita a palavra, foi utilizado o conceito de investimento externo. É a minha convicção é de que a palavra-chave em Portugal é investimento. E dentro do investimento é investimento externo. Portugal hoje não tem capacidade de capital, os bancos não têm capital, os ricos ou não têm crescer ou puseram dinheiro lá fora, ou vivem de outra maneira, ou não têm confiança, qualquer das soluções é possível, e portanto não há capacidade de investimento em Portugal, com capitais internos. Portanto tem que haver investimento externo. Ora, nós nos últimos 10 anos, e sobretudo nos últimos 6, 7, 2, nada fizemos de sólido, de seguro e de certo e de determinado para tranquilizar o investimento externo. Nós não podemos pedir investimento externo e ao mesmo tempo tratá-lo mal. Tratá-lo mal com uma justiça mal feita, com burocracia a mais, com muita corrupção, com instabilidade fiscal, com instabilidade financeira. Não é possível. Se você quer atrair investimento externo, devo dizer-lhe uma coisa, eu estou convencido que tudo isto que eu acabo de mencionar, corrupção, juízo, administração pública, Estado, burocracia, tudo isto, há instabilidade fiscal e estabilidade nos contratos com o Estado, tudo isto, por exemplo, considero que é mais importante que as leis laborais. Enquanto que há uns loucos que dizem que tudo se resume a leis laborais, que a gente faz leis laborais para facilitar e vem os investimentos externos em massa. Não é verdade. Não é verdade que isso aconteça assim. E aquela mais meia hora de trabalho no setor privado por dia, adiantará alguma coisa? Acho que isso faz parte do circo. Aquilo é um sucedâneo da TSU que não pôde ir para diante. Sabe que nós estamos... O brigadeiro, o general Vasco Gonçalves, também inventou um dia de trabalho para a República e para a democracia. São invenções que se têm. Acho que não faz qualquer sentido. O país, tirando aquilo que é essencial fazer, porque não há dinheiro, é a austeridade, é levar-nos a gastar aquilo que temos, que é o que se está a fazer. Criticavelmente aqui ou ali, sem importância. Porque tudo mais que se ouve são pachos quentes. Você, quando era pequena, quando se constipava, não lhe punham pachos quentes ou davam-lhe chá de limão. Quer dizer, a política portuguesa hoje não pode passar de pachos quentes ou de chá de limão, percebe? Enquanto nós não criarmos condições de atração dos investimentos externos, nós não vamos dar nenhum passo em frente. Pode-se falar do mar, do ar, da terra, nada. Sem alguém saber que investe, que aplica aqui o seu dinheiro e ganha dinheiro, ninguém vem para cá, ninguém é doido. E aquilo que eu verifico é que os responsáveis políticos, com grande desagrado da minha parte, vão lá fora e digam, venham investir em Portugal e tal. Mas eles acham que aquela gente que é parva, aquela gente que está lá fora, está de olhos fechados. Se eles dissessem, não, os impostos vão ser revistos, os tribunais, a lei laboral, não sei o quê. Venham, porque nós vamos ter um ambiente atrativo para os investidores. Não. É dizer, venham para... Há vários países europeus. Suponha que você tem uns milhões de euros que querem investir e que querem investir num país externo. Vai à Holanda, vai à Dinamarca, vai à Suécia, vai a vários países europeus e tem um contrato com o governo. E o governo estipula, após negociação, quanto é que você vai investir, aonde, como, de que maneira, e o governo compromete-se, há 10 anos, há 20 anos, compromete-se com determinadas condições de estabilidade fiscal. Não há surpresas. E você pode fazer os seus cálculos e ter garantia nisso. Penso ao contrário. O que é que os portugueses têm a oferecer de garantias a longo prazo para o investimento externo? Por enquanto, muito poucas ou nenhumas. Temos, inclusivamente, muitas empresas do PSI 20 que estão sediadas na Holanda. Sim, por razões fiscais. Por essa é uma das razões. Pois. A estabilidade é uma das razões. E, sobretudo, estão ao abrigo. Portugal, de vez em quando, nos últimos 200 anos, dá-lhe uma na cabeça e dá cabo das empresas, dá cabo dos capitalistas, dá cabo dos empresários, expulsa empresários e expulsa industriais ou investidores estrangeiros. Nos últimos 200 anos aconteceu isso 5 ou 6 vezes. Esta situação a que chegamos, Medina Carreira, poderá exigir um outro ambiente político? Freitas do Amaral, este fim de semana, dizia que podemos vir a ser confrontados com uma situação que é
ou temos um governo de salvação nacional muito abrangente politicamente, capaz de fazer todas as reformas de fundo que ainda nenhum partido teve coragem de fazer, ou então podemos cair numa ditadura. Isto é real? A segunda parte não sei. A primeira parte é o que eu ando a dizer há 2 anos. Isso é óbvio. Um governo de grande maioria, um governo programático a prazo de 4 ou 5 anos e de salvação ou de unidade. Mas cada vez que eu digo isto, dizem que... Mas isso passaria por uma iniciativa presidencial, António Barreto. Por exemplo, ou de um partido federador ou de um líder carismático federador, passaria por uma solução. Vem nos livros como é que as coisas se fazem. Não sei se vai fazer em Portugal ou se pode fazer. Mas vê condições em Portugal com as atuais lideranças e com o atual sistema para isso? Infelizmente em Portugal vejo a necessidade, mas não vejo condições. Aliás, a necessidade sim. O nosso próximo programa vai falar-se exatamente desse problema. Mas eu ia dizer, não basta um governo. Eu não sei que experiência que o António Barreto colheu do governo em que estivemos. Um governo, digamos, de salvação nacional, se quiserem, mas em que seja constituído por gente que se conheça. Sabe o que é que se pede, o que é que se pode, o que é que se faz, o que é que se pensa. Gente que se conheça no sentido de pessoas com uma vida profissional, com passado? Não, que se conheçam mesmo politicamente, porque os governos podem ter apoio político, mas se internamente não tiverem uma grande coerência e um grande conhecimento e uma interpretação mais ou menos coincidente das circunstâncias, depois perdem muito tempo à procura de coisas. Pessoas que se conheçam, que sabem o que se quer e o que é capaz de fazer. Eu, por mim, seria esse um governo desejável. Mas é evidente que isso está longe da cabeça dos políticos, basta ouvi-los aí todos os dias, não dizem coisa com coisa, não. Tivemos há tão pouco tempo a oportunidade de aprovar um orçamento com uma maioria de 70% ou 80%, que era um sinal dado para a população portuguesa, era um sinal dado para os empresários, para os trabalhadores, era um sinal de trégua política, era um sinal dado ao exterior e aos nossos credores, e arranjaram maneira entre o governo, o PSD e o PP e o PS, arranjaram maneira de não aprovar o orçamento de Nós temos agora um sinal de clara divergência, que é o PSD, Passos Coelho, a defender a inscrição do déficit na Constituição, António José Seguro a dizer que é contra, e também conhecemos a posição do Presidente da República, que não vê vantagem alguma nisso. Portanto, estamos aqui perante algo que nos está a ser imposto de fora, mas que não colhe um consenso interno. Não sei o que é que vai acontecer. Eu não gosto dessa cláusula constitucional. Não gosto mesmo. Mas há tanta coisa que eu não gosto e que se faz. Eu não gosto de nada mesmo. Eu não gosto de nada. Agora, eu não gostava. Agora, se eles exigirem, faz. Ou Portugal encontra uma solução sucedânea. Suponha que também há quem fale da lei do enquadramento do orçamento ser uma lei reforçada com 2/3 de maioria ou qualquer coisa assim. Ou é uma lei dessas e a senhora Merkel e os financeiros e os políticos alemães aceitam, ou é isso ou é a revisão constitucional. Uma das duas coisas vai ser. Porque nós não vamos ter capacidade de continuar o projeto de financiamento se não dermos mais garantias. Já se percebeu. E nós, portugueses, e outros países, como se sabe. O António Barreto considera que em 2013 vamos precisar de mais dinheiro ou de prolongar o prazo para ganharmos condições para soltar aos mercados? Eu gostava que já em 2012, no final de 2012, houvesse uma capacidade, se cumprirmos tudo o que temos de cumprir até outubro de 2012, e cumprirmos bem, se cumprirmos tudo, eu gostava que se abrisse uma fase negocial para aligeirar o esforço, não por facilidade, que não vale a pena, mas por dilatação de prazos. Nós podíamos, depois de passar deste primeiro ano e meio, nós podíamos ter mais 3 ou 4 anos, em vez de ter só mais ano e meio, onde o aperto é muito, muito, muito grande. O António na Carreira considera, já o tem dito aqui várias vezes, que com o prolongamento do prazo ou sem o prolongamento do prazo, com Grécia ou sem Grécia, conforme também já ouvi dizer, Portugal, qualquer governo que esteja em funções, não vai voltar a ter condições para repor os subsídios que agora são retirados em 2012. É essa também a sua antecipação? Você está a falar dos subsídios do 13º e 14º mês? Exatamente, férias e Natal. Ou esses ou outros, nós temos que apagar da nossa mente que vamos daqui a 3 anos recuperar a situação em que estávamos no ano passado. Isso acabou. Nós temos agora que, com muito rigor, com muito cuidado,
com cuidado, com humanidade, com equidade, com certeza, com justiça social o melhor possível, mas dentro da penúria. Justiça social dentro da penúria, equidade dentro da penúria e da austeridade. E nós temos que refazer o sistema geral que temos, subsídios de desemprego, pensões de sobrevivência, pensões de velhice, pensões de invalidez, propinas, subsídios, bolsas de estudo para a escola secundária, bolsas de estudo para a escola superior, todo o conjunto, as taxas moderadoras, os custos dos medicamentos, os custos, as funções dos médicos privados, na privada, na pública, o que se paga num sítio e no outro. Tudo isso vai ser revisto. E se não for revisto, o desastre é maior. Porque se não for revisto, nós não cumprimos o acordo. Não cumprimos o acordo. Se não cumprimos o acordo, acaba-se o financiamento. Se acaba o financiamento, saímos do euro e no dia em que saímos do euro, temos a certeza que nos 12 meses a seguir, os portugueses, cada português, você, eu, todos nós, cada português perde 30%, 40%, 50% dos seus rendimentos. Isto é o que acontece se nós não cumprimos e se nós não soubermos mudar o suficiente, mudar para encontrar novas soluções o mais equitativas possível, o mais humanas possível, dentro do que é possível. Se não fizermos isso, será muito pior, muito pior, muito pior. Acha que isso está a ser feito? Não sei. E gostava de saber. Mas este governo é muito parco em boa informação. É muito parco em boa explicação. Tem fórmulas, tem frases feitas, transmite os debates parlamentares cá para fora que ninguém percebe nada e eu acho que nem os deputados percebem, quanto mais a opinião pública. Nem eles próprios. Nem eles próprios. E a política de informação sobre uma tão grande dificuldade, essa política está a ser péssima. O homem forte no governo, como de resto em quase todos os governos europeus, é o Ministro das Finanças, na atual conjuntura. Tem de ser, e eu devo dizer que tenho respeito por o Ministro das Finanças, acho que ele está a fazer um trabalho terrivelmente complicado e difícil, e aliás, lamento que seja tudo focado nele. Às vezes fica-se com a impressão de que há o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças e mais um ou dois. Eu gostava de ver um governo mais coeso e mais orientado com uma estratégia comum, que isso ainda não foi dado. Mas não é obrigatório que seja o Ministro das Finanças a explicar, precisa ser o governo todo. O anterior governo era especialista em propaganda. Nunca se viu nada tão perfeito, tão acabado, tão exímio em propaganda. Propaganda da mentira, da falsidade, da aldrabice, tudo diz que diz, que não diz que diz, tudo que é efêmero, tudo que é brilhante, tudo que é miçanca foi dado. Propaganda pura, eram milhares. Houve alguém que calculou o número de pessoas que diretamente nos gabinetes, nas direções gerais, nos ministérios e nas agências alugadas para fazer esse serviço, que havia 4.000 pessoas só a trabalhar na criação da propaganda cotidiana e na estratégia da propaganda do governo durante os últimos 10 anos. Este ainda não deu sinais disso, felizmente. Não sei se estão a fazer o mesmo erro, mas também não deu sinais nenhuns. Não deu sinais de que quer adotar uma política de boa explicação honesta, decente, sem propaganda, para que as pessoas se sintam envolvidas. Dina Carreira, notas finais. Deixe-me só dizer uma coisa. Este governo tem uma fragilidade pavorosa do ponto de vista da comunicação. Porque nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro das Finanças, nem nenhum deles tem capacidade, ou demonstrou até agora, para explicar que se perceba o que está a passar. Porquê? Não tem capacidade? Não tem jeito. Você tem jeito para umas coisas, não tem para outras. E ali não há ninguém que tenha jeito para comunicar. Era preciso alguém que fosse com um quadro preto, com os números, com os gráficos, explicar, porque isto tudo que está a passar é explicável à população. E a população perceberia muito, muito melhor o que está a passar. Como é que Dina Carreira entende o estilo do Ministro das Finanças? Eu, como estilo defensivo, acho ótimo. Agora, como um estilo esclarecedor, que é muito necessário hoje na sociedade portuguesa, as pessoas perceberem porque é que é assim. Porque é que se tem que atingir os de baixo. Mas porquê é que acha que ele fala daquela forma barroca? Eu não o conheço, não sei se é truque, se é jeito de nascença, não faço ideia. O que eu lhe digo é o seguinte, é que as pessoas poderiam perceber muito bem uma coisa que é muito simples. Porquê é que se tem que atingir as pessoas de baixo? É porque os de cima são poucos, percebe? Para se obter um resultado substancial em meia dúzia de meses, tem de se atingir as camadas inferiores. É lamentável. Aliás, tivemos o Dr. Bagão Félix a semana passada, tu viste, António, com mais de 5.000 euros de pensão na Segurança Social, 962 pessoas. Acho que não chegava, acho que eram... Não, 962. Não compita comigo em números, perto. Não, estava convencida que ele tinha dito 853. Não, 62. A gente pode telefonar daqui para aí. Bom, portanto, é uma necessidade que este governo tem, mesmo que não seja ministro, uma pessoa que saiba falar e saiba explicar, tenha acesso e clareza e rigor na cabeça.
Doutor António Barreto, muito obrigada por ter vindo esta noite ao nosso programa. Foi um gosto. Convite. Espero que possa vir mais vezes. Obrigado, Judite. Doutor Medina Carreira, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Vamos falar do poder político em Portugal. De certa forma, abordamos superficialmente a questão, mas vamos desenvolvê-la na próxima segunda-feira. Diga quem é o convidado. O nosso convidado é o professor Paulo Otelo, que é professor na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Obrigada pela atenção, boa noite, até para a semana.